Uma terrível força torrencial atingiu de forma implacável o estado indiano de Kerala, deixando um rastro de destruição completo por onde passou. O volume avassalador da água subiu com tanta rapidez e violência que apagou completamente os vestígios das construções locais da paisagem. Após o desastre, tornava-se uma tarefa quase impossível imaginar que ali existiam residências estruturadas e famílias morando pouco tempo antes. No ano de 2014, os moradores da cidade costeira de Brisbane, na Austrália, registraram imagens impressionantes de um severo evento climático. A força dos ventos e a escuridão que tomou conta do céu trouxeram a sensação de que o município seria completamente varrido do mapa. Elementos urbanos foram arremessados e a força da tormenta testou os limites das construções, mostrando o lado mais violento e temível do clima daquela região. As ondas violentas da maré cheia golpearam a costa com fúria, envolvendo o veículo e anulando qualquer chance de resistência. Em um recuo implacável, a correnteza puxou o automóvel para longe da terra firme, tragando-o de vez para as profundezas escuras do oceano. O método improvisado e trabalhoso na neve se torna a única saída para reaver o transporte sob o inverno rigoroso. Após 3 dias de chuvas implacáveis, a correnteza transformou o local em um espetáculo assustador e imperdível para os moradores locais presenciarem a força extrema da natureza. Grandes massas de neblina densa raramente são lembradas como perigosas, mas os motoristas que cruzavam uma extensa ponte na região de Nova Orleans descobriram o pior cenário. A cortina cinzenta reduziu drasticamente a visibilidade dos condutores, desencadeando uma sequência de 6 colisões sucessivas que acabaram por danificar mais de 40 automóveis. As ferragens retorcidas impressionaram pelo estrago, mas felizmente ninguém se feriu com gravidade. A correria foi provocada pelo rompimento de um reservatório de mineração de jade em Myanmar, que ficava no topo de uma colina. Com o colapso da estrutura, uma onda massiva de lama preta e resíduos vazou repentinamente de uma só vez, inundando a área e forçando as pessoas a fugirem desesperadamente para se salvar. Durante o período de calor no ano de 2024, uma violenta coluna de vento em rotação tocou o solo exatamente na área de um aeroporto em território russo. O turbilhão de ar causou estragos massivos na infraestrutura local, gerando um prejuízo financeiro avassalador calculado em mais de 2 milhões de dólares. Para quem testemunhou o fenômeno bem de perto,
A visão do funil de vento era ainda mais aterrorizante e imponente do que o imaginado. Uma tempestade de granizo é um dos maiores pesadelos para qualquer proprietário de veículo, transformando-se rapidamente em um prejuízo financeiro doloroso. Dependendo do tamanho das pedras de gelo e da velocidade da queda, os estragos podem ir de pequenos danos estéticos a perdas totais. Para-brisas podem trincar ou estilhaçar completamente com o impacto das pedras maiores. Faróis e lanternas de acrílico também quebram facilmente, expondo o interior e o sistema elétrico do carro à água da chuva. Mesmo através desta perspectiva, um arrepio gélido de pavor percorre o corpo diante da fúria do oceano. É perturbador imaginar o desespero absoluto que tomou conta daqueles que enfrentavam a tempestade a bordo dos barcos. Em um piscar de olhos, um clarão violento rasga o céu e atinge o solo com uma força devastadora. O estrondo imediato ecoa como uma explosão, demonstrando a imprevisível e assustadora energia elétrica que a natureza libera em poucos segundos. No decorrer do ano de 2018, os moradores das ilhas do Havaí testemunharam de perto a força implacável e incandescente que brotou das profundezas da terra. Uma densa corrente de lava começou a se deslocar pelo terreno e, embora o seu avanço acontecesse de forma lenta, o calor extremo destruía tudo. Os cidadãos assistiram impotentes enquanto o fogo derretido engolia a vegetação e avançava perigosamente rumo aos limites do bairro residencial. A intervenção negligente do homem na topografia cobrou um preço muito alto na região de Myanmar, onde uma represa artificial foi instalada no topo de uma elevação. Esse reservatório continha um grande volume de rejeitos tóxicos vindos da extração de jade, até que a estrutura cedeu em um grave colapso. O lodo misturado aos resíduos vazou instantaneamente morro abaixo, cobrindo e soterrando toda a vegetação e o terreno ao redor. Massas de ar polar vindas do Ártico castigaram a cidade de Detroit e provocaram uma falha crítica nos encanamentos subterrâneos de distribuição de água. O líquido que jorrou para a superfície congelou de forma instantânea devido às temperaturas extremas, cobrindo as fileiras de veículos estacionados. Nenhuma ferramenta de raspagem ou sistema de calefação interna seria capaz de liberar os automóveis, transformados em verdadeiras esculturas de gelo. This is actually dope. This is freaking cool, dude. Wow. This is actually dope. Oh, this is crazy. Their windows are screwed. Look at this. Jesus. Wow. Oh my God. Sorry for being like, this is unbelievable.
o estado norte-americano do Wyoming lida anualmente com uma média expressiva de 12 grandes tempestades rotativas, cujo período de maior atividade ocorre em junho. Caçadores de tempestades e moradores locais registram frequentemente funis de vento gigantescos tocando o solo das planícies, demonstrando o perigo constante que essas instabilidades atmosféricas representam para as pequenas comunidades isoladas da região. No decorrer do ano de 2017, a cidade de Denver foi surpreendida por uma violenta precipitação de granizo que causou pânico na população local. Pedras de gelo de tamanhos impressionantes despencaram das nuvens com grande velocidade, golpeando telhados e veículos por toda a região. O impacto repetido e ruidoso foi forte o suficiente para estraçalhar vidraças inteiras de edifícios, gerando uma correria generalizada por abrigo seguro. Enclausurados em trajes térmicos pesados que limitam cada movimento, esses profissionais enfrentam ventos cortantes e um frio congelante que reduz a visibilidade a quase zero. Na imensidão polar, onde o ambiente é implacável, qualquer passo em falso pode ser fatal. No meio do oceano, os navios são jogados de um lado para o outro como se fossem brinquedos, enquanto ondas gigantescas e paredes de água colossais batem contra o convés e as cabines. É um ambiente de isolamento total, onde a engenharia humana é testada ao limite e a tripulação precisa de nervos de aço para navegar pela imensidão cinzenta, sabendo que, ali, qualquer falha diante da força do oceano pode ser definitiva. Nas águas que cortam a cidade de Turim, na Itália, um incidente impressionante mobilizou a atenção de quem passava pelas margens. Embora parecesse um equívoco de manobra por parte dos comandantes, a culpa real foi de uma força fluvial repentina e muito violenta. A forte correnteza conseguiu arrancar duas embarcações que se encontravam devidamente ancoradas e as arrastou sem controle, arremessando-as diretamente contra a estrutura da ponte. A água avança como uma parede cinzenta e violenta, engolindo o asfalto e arrastando tudo o que encontra pela frente. O momento transformou-se em uma corrida desesperada pela sobrevivência, onde cada segundo acelerando longe da praia era a única diferença entre escapar ou ser tragado pela força do oceano. Trabalhadores que operavam em uma área montanhosa na Itália precisaram agir por puro instinto de sobrevivência ao notarem os primeiros estalos na parede de pedra. O pressentimento do perigo fez com que todos corressem em fuga desesperada para salvar suas vidas, uma decisão que se provou perfeitamente correta segundos depois. Praticamente de imediato, uma gigantesca massa de rocha desmoronou, jogando toneladas de detritos no chão. O primeiro sinal veio com um recuo sutil, quase imperceptível, seguido por um rugido profundo que ecoou vindo do horizonte. De repente, a linha d'água começou a se elevar rapidamente. Uma parede de água escura e espumante ergueu-se, avançando em direção à costa com uma velocidade assustadora. Com uma força destrutiva, a onda engoliu a faixa de areia e invadiu as estruturas da praia. "Corram! Saiam daí!" gritavam as vozes desesperadas, enquanto o som das ondas quebrando nas barreiras abafava qualquer outro ruído. Uma terrível inundação assolou a região de Kerala, na Índia, fazendo as águas subirem com força total. A forte correnteza destruiu tudo, engolindo por completo uma residência construída à beira do rio. Oh my!
uma mudança climática drástica e totalmente inesperada atingiu a costa litorânea da Riviera Francesa, surpreendendo turistas e organizadores locais. O fenômeno meteorológico extremo desabou sobre a região exatamente às vésperas da abertura oficial do prestigiado Festival de Cinema de Cannes, cobrindo as praias e as estruturas temporárias com uma camada rigorosa de gelo que alterou completamente a paisagem temperada. Uma violenta movimentação tectônica ocorrida nas profundezas do oceano, perto da costa do Japão, gerou reflexos destrutivos do outro lado do planeta, no território da Califórnia. A energia liberada deslocou uma massa marítima que elevou o nível portuário em quase 1 metro de altura. Ao atingir as docas americanas, mesmo já tendo perdido parte de sua força original, a oscilação da água causou prejuízos milionários nas embarcações. No meio do trânsito urbano, o cenário se transforma em um caos absoluto quando rajadas de vento violentas começam a arrastar pesadas peças de madeira entre os carros. A impressionante atividade do vulcão Shinmoedak, registrada no ano de 2011, pôde ser avistada e gravada mesmo por quem estava posicionado a 9 quilômetros da cratera. A gigantesca coluna de fumaça e detritos que subiu aos céus cobriu o horizonte com uma densidade assustadora e monumental. Os efeitos colaterais da fumaça suspensa foram tão graves que obrigaram a suspensão de trajetos de trens e o cancelamento de voos na região. Após 3 dias ininterruptos de tempestades severas, a estrutura de uma ponte localizada no estado de Meghalaya, na Índia, cedeu totalmente à pressão das águas. Sabendo que o colapso estrutural era iminente devido à força do rio turbulento, dezenas de moradores locais se posicionaram nas margens para documentar o momento exato em que a engenharia humana foi superada pela força bruta da natureza. O estrondo provocado por esse deslizamento é tão avassalador que evoca o rugido de uma torrente violenta descendo as encostas de uma cordilheira. É um som massivo e assustador que perfeitamente traduz a fúria e o ímpeto de um curso d'água fora de controle, rasgando o relevo. A combinação de transbordamento de águas com o frio extremo criou um cenário desastroso para os moradores da cidade de Boston no ano de 2018. Grandes volumes de água invadiram as vias públicas e, devido à temperatura negativa da estação, solidificaram-se rapidamente sobre as estruturas urbanas. Ao saírem de suas residências, vários cidadãos se depararam com seus meios de transporte completamente lacrados dentro de blocos maciços de gelo. Uma assustadora enxurrada na calada da noite assolou o território da Escócia. As águas escuras subiram rapidamente, pegando a todos de surpresa no meio do breu. O cenário de destruição deixado pela força da torrente revelou o poder avassalador da natureza. Uma violenta precipitação de pedras de gelo estraçalhou as vidraças na cidade de Denver. A força dos impactos transformou janelas inteiras em estilhaços em questão de minutos. A fúria dessa tempestade histórica de 2017 deixou um rastro impressionante de prejuízo.
Durante uma expedição de subida pelas encostas do vulcão Kisimen, localizado na península de Kamchatka, um grupo de montanhistas viveu momentos de puro terror. Sem qualquer aviso prévio, a montanha começou a expelir uma avalanche de pedras fragmentadas que despencavam em alta velocidade em direção aos aventureiros. Os escaladores precisaram desviar dos blocos em movimento, sobrevivendo por um verdadeiro milagre ao violento ataque da montanha. Еще идет, аккуратней! A rotina dos pesquisadores nas regiões mais congelantes do planeta é repleta de adversidades. Cientistas polares enfrentam ventos congelantes e o perigo de desabamentos enquanto transitam entre as bases. Nas paisagens geladas da Antártida, cada simples deslocamento se transforma em um teste extremo de sobrevivência. É preferível que os compradores ignorem as condições em que seus automóveis novos foram transportados. Durante as violentas tempestades em alto mar, os veículos balançam perigosamente nos convéses dos navios cargueiros. O violento ciclone batizado de Dolores atingiu o território do Uruguai no ano de 2016, deixando uma marca profunda na história meteorológica do país. Os ventos com velocidades descomunais arrancaram coberturas de prédios, retorceram postes e destruíram propriedades com uma facilidade assustadora. Esse fenômeno climático é recordado até os dias atuais como a tempestade de vento mais devastadora e intensa a cruzar as fronteiras uruguaias. Essa impressionante fúria marítima serve de alerta sobre os riscos de desafiar os limites da natureza. Esse violento desabamento nas regiões polares gera ondas massivas e mostra a constante transformação da natureza. O solo abruptamente dividido em dois revela a instabilidade das profundezas e o poder das forças tectônicas.